Você que está aí na internet, se você não crê que Deus existe, eu creio, porque Deus me deu esse. Então eu creio, Deus existe. Agora Deus quer falar com você onde você estiver. Feche teus olhos, Pai. Queremos abençoar a vida da tua filha, com todas as sortes de bênçãos, para que ela agora seja, mais uma vez, teu porta-voz, para que o Senhor nos fale, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir aqui nessa noite, porque queremos sair melhor, em nome de Jesus. E você diz, amém. Graça e paz, amém, queridos? Ei, lasqueira, só Jesus mesmo. Abra sua Bíblia, livro de Mateus. Do capítulo 5. Amém? Obrigado, Fran. Versículo 3 em diante diz assim: Bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Que a tua graça nos envolva de maneira tal que sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Opera em nós, ó Deus, com graça, com unção nesta noite. E que cada um receba daquilo que necessita e que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós te agradecemos e te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa bem-aventurança, já tem uns dias já que eu estou trabalhando nela, que o Espírito Santo está movendo no meu coração. E se você for olhar, aqui tem falado que feliz é o homem que passa por alguma necessidade. E ele cita a necessidade e cita o suprimento dessa necessidade. Primeiro ponto. Fala também de um comportamento, aqueles que são humildes, aqueles que honram a Deus, também fala de uma honra para aqueles que procedem dessa maneira. Mas eu quero fixar hoje em duas partes, que está aqui no versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem vai para o céu aqui, gente? Quem vai? Diminuiu, né? Quem que vai para o céu? Fala para o irmão, você vai? Aí diz para ele, só os humildes vão. E o quinto versículo, versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Está interligado. Os humildes vão para o céu e os mansos vão herdar a terra que Deus prometeu. A eternidade com ele. Amém? Então eu quero fixar nesses dois versículos, porque já há um tempo o Espírito Santo está ministrando no meu coração sobre a diferença de ser manso e a diferença de ser humilde. Às vezes nós misturamos as coisas. Nós achamos que todo manso é humilde. Nananina não. Não é. A pessoa pode ser manso, e manso é uma questão do temperamento, é uma questão de comportamento. E a humildade é uma questão de caráter. É outra conversa. Mas a gente pensa que todo manso é humilde. Nem sempre. Humildade é outro departamento.
E a gente precisa entender nessa noite a diferença. E o tanto que isso vai fazer falta na nossa vida com Deus, na nossa vida secular, na nossa profissão. Tanto a mansidão quanto a humildade. E eu quero dizer para vocês, isso aí é só uma questão de opinião. Vocês não precisam concordar, mas eu quero que vocês avaliem. Que se você não der conta de ser manso, humilde, você vai ter que pagar o preço para ser. Porque às vezes não dá para ser manso. Temperamento não deixa, a circunstância não deixa. Mas a humildade, ela automaticamente vai trazer a mansidão para a sua vida. Então nós precisamos entender que há uma diferença muito grande. E às vezes, eu estava hoje estudando à tarde e eu comecei a ver que a questão do temperamento ela vai influenciar muito no quesito mansidão. O fleumático, ele tem mais possibilidade de ser manso. Não é que todo fleumático vai ser manso, tá? Mas ele tem mais possibilidade que um sanguíneo. O sanguíneo já por natureza não é manso. Não é o meu caso, porque eu já nasci mansa. A gente vai profetizando porque na profecia as coisas acontecem. Mas estou me preocupando muito mais em ser humilde do que ser manso. A humildade é uma coisa que não pode faltar, a mansidão também não. Mas se há uma humildade, a mansidão vai ser um acontecimento seguinte. Amém? E aqui está dizendo que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai entender, primeiro, que bem-aventurado é feliz, homem muito feliz. Então, feliz o homem que é humilde de espírito, porque dele é o reino do céu. Está garantido a morada dele no céu. Então, o primeiro versículo ele está falando disso. E eu fui lá no Google para saber da humildade, o que está falando lá, o significado. E o significado ele é bastante engraçado. Que age com simplicidade, tem a característica de pessoa que sabe assumir suas responsabilidades, seus erros, sem arrogância, nem prepotência e nem soberba. Está vendo que nem todo manso é humilde? Às vezes a pessoa pode ser mansa, mas não consegue admitir que errou. Ou quando consegue admitir que errou, ela fala assim, eu errei na verdade. Mas você viu o que o Bob fez comigo? Por isso que eu errei. Eu errei, mas não foi culpa minha. Se o Bob não tivesse errado, eu não teria errado também. Então não consegue admitir os seus próprios erros, não consegue se responsabilizar pelas suas dificuldades, pelas suas fraquezas. Aquele que não é humilde, ele vai sempre transferir a responsabilidade para o outro. Pode ver um crente caído, irmão. O crente caído, o problema dele sempre, na maioria das vezes, é o pastor. Ou é o filho do pastor. Ou é a camisa lilás do Versol, que eu nunca vi homem usar lilás na vida. A ministra falou o quê? Menino usa azul e menina usa rosa. Não foi assim? E aí o verso vem que essa camisa lilás eu não dou conta, eu desvio por isso. Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque é trágico, gente. Vocês não têm noção do que uma pessoa que não tem humildade, não tem capacidade de reconhecer as suas fragilidades, o tanto que ela procura erro na sua vida. Ela vai cair porque ela vive caída e ela vai procurar em sua vida o motivo para justificar a queda dela. Diz para a pessoa que está do seu lado assim, o problema é seu. Se você cair, porque está olhando para a minha vida, olhe para Cristo, que é o alvo. Não tenho nada com isso. Aquele que é humilde, ele reconhece as fraquezas dele, ele assume, eu errei. Eu tenho dificuldade nesta área. Eu tenho uma fraqueza na minha carne, né? Paulo dizia, eu tenho um espinho na minha carne. A gente não sabe que espinho é esse, tem uma curiosidade para saber o que era, irmão. Nossa, eu morro de curiosidade, mas a gente não sabe. E todos nós temos um espinho na carne. Todos nós. Fala para o irmão, você tem um espinho, tem, irmão? Tem, irmão. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos uma debilidade, todos nós temos uma confusão mental. Todos nós, segundo Freud, somos neuróticos, vocês imaginam? Neurótico espiritual, Deus me livre. Então, todos nós temos a nossa fraqueza.
O que nos diferencia e nos torna ser humanos melhores é quando nós temos a capacidade de assumir isso e principalmente assumir diante de Deus. Porque quando você leva diante de Deus a sua fraqueza, quando você consegue declarar a sua fraqueza para Deus, Ele te diz: quando você é fraco, eu te fortaleço. E se Ele me fortalece na minha fraqueza, eu sou feliz. Porque se Ele não me fortalecer na minha fraqueza, se na minha fraqueza eu não puder ser forte nele, ferrou. Eu vou viver caída. Eu não vou crescer. Eu não vou prosperar em nenhuma área da minha vida. Irmãos, humilde, ele é feliz, porque ele reconhece a dependência dele por Deus. Quem não é humilde, na sua própria arrogância, ele acha que ele segue na força do seu braço, na sua capacidade. Ele tem o espírito do Zeca Pagodinho e ele deixa a vida se levar. A vida leva eu. E ele vive dentro da igreja, deixando a vida levar. Ele não ora, ele não oferta, ele não dizima, ele não ajuda. E se bobear, ele atrapalha. Ele não é um com o pastor, ele não é obediente, ele não dá satisfação da vida dele, porque ele é autossuficiente. Ele é o cara. É uma mistura de Zeca Pagodinho com Roberto Carlos. Esse cara sou eu, deixa a vida me levar. Esse é o cara que não é bem-aventurado, que a Bíblia está dizendo. E não se engane, querido, porque nem todo manso é humilde, não. Às vezes a pessoa tem facilidade de ser manso, porque é uma questão de temperamento. A pessoa já nasceu assim, com essa facilidade. Até o tom de voz da pessoa é manso. Até o tom de voz da pessoa é baixinho. Você vê, diferente, né, de uma pastora Júlia, que já chega chegando, todo mundo escuta a voz. O manso não significa que ele vai ser humilde. É uma pessoa mais fácil de lidar, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa mais agradável. Claro que é. Tem diferença de temperamentos. Mas pode ser uma pessoa muito falsa, extremamente desumana, extremamente arrogante. Pergunta para o irmão: você é manso ou é humilde? Precisamos ser as duas coisas com equilíbrio, sendo transformada a cada dia pelo Espírito Santo. Não pode faltar. Nós precisamos do espírito de mansidão, porque ele é fruto, a mansidão é fruto do Espírito. Quem não tem, busca a Deus. Eu tenho que buscar, irmão, não nasci mansa. Se tem uma coisa que eu não sou, é mansa. Mas o fato de não ser mansa me abre tantas portas na vida, porque se tem o equilíbrio. Às vezes eu estou com um paciente no consultório. Sexta-feira eu vivi isso com uma paciente fantástica. E aí ela contou a história dela, que não interessa, não é o caso. E a gente começou a conversar, e eu ouvindo. E de repente eu fiz uma intervenção. Ela gritava de rir. Por quê? A intervenção, ela não veio com uma mansidão. Ela já veio com uma cutucada para acordar ela para a vida. Quando eu acordo ela, quando eu tiro ela daquele sono profundo, e ela depara com a realidade, ela começa a rir. Porque ela vê o tanto de besteira que ela está falando no sono profundo. Se eu sou uma psicóloga mais fleumática, melancólica, mais tranquila, eu iria fazer a mesma intervenção, porque isso é profissional. Mas talvez o efeito não seria o mesmo. A minha maneira de ser, eu tenho um temperamento sanguíneo e bem explosivo. Ele protegeu muito a minha família dentro da igreja. Porque a igreja, irmãos, do passado e a de hoje, extremamente desgraçada com pastores. Famílias que estavam dentro da igreja se intitulavam donos da igreja, humilhavam pastores. Se vocês verem a ata desta igreja, né, da outra da esquina, dessa, vocês vão ver que povo demoníaco, maldito que nós tínhamos aqui, onde o pastor precisava de uma ajuda para alguma coisa, para aumento de gasolina, sei lá o quê. E tinha uma Jezabel aqui dentro que dizia: não, nós não vamos abençoar a vida do pastor, porque nós que manda. Quando eu cheguei para este lugar, eu peguei uma raça dessa aqui. E o pastor, manso.
Mas eu não tinha essa mansidão na minha vida. E sabe de que eu fui chamada? Pode usar contra mim depois, eu não ligo não, porque isso aí eu já acomodei, é uma coisa boa. Eu sou o machado que Deus colocou na árvore para cortar o mal que estava destruindo a árvore. Eu já ouvi isso aqui. Glória a Deus. E aquele povo, saiu a maioria. Quer dizer, saíram todos. E Deus me deu um povo que respeita e que ama. São todos não, irmãos. Tem uma Jezabel solta por aí. Mas ela fica coada. Porque ela sabe da autoridade que está sobre a minha vida. Eu tenho vivido pastores que são mansos, sendo escorraçados de igreja, nós temos sabido disso. Filhos de pastores nas drogas, porque a igreja humilhou, a igreja bateu, a igreja judiou. Pastores infartando. Um amigo nosso morreu 40 e poucos anos, né, meu bem? 42, um homem novo. Netinho tinha acabado de nascer. Faleceu, infartou. Infartou uma vez, porque agrediram ele, ameaçaram até de morte, ele infartou. Aí teve alguma coisa no coração, trocou lá umas bombas, sei lá, não é bomba que põe não, gente, uma trem lá no coração, válvula, e daí a pouco ele morreu, ele não deu conta. Então, às vezes o temperamento, ele me ajuda a lidar com algumas circunstâncias, porque pastor é manso, tranquilo, se eu for manso, tranquilo, a igreja devora a gente. Devoro meus filhos, eu não posso deixar. Eu já vivi com pastores que ele falava assim, eu e meu marido, um era o almoço, o outro era a janta, que a igreja comia. Me comia no almoço, comia meu marido na janta, meus filhos eram sobremesa. Eu já vivi isto. Meu temperamento não deixa. Você vai ter uma pastora para cuidar de você, para passar a noite com você, para poder você ganhar neném, eu ficar 15 dias na sua casa, não é, Claudinha? Para te visitar no hospital, para cuidar de você. Tem pastora 24 horas, porque eu sou boa e sou uma boa pastora. Mas não brinca com meu cajado, porque a vara vai descer no seu lombo. Ah, porque você não é mansa? Não, porque a autoridade me foi dada, você não vai brincar comigo. Ponto. A mansidão é um dom de Deus, é o fruto do Espírito que tem que vir para a vida. Eu preciso estar buscando o tempo todo, porque é uma coisa que eu não sou, é manso, não aprendi a ser. Pastor já é manso. Tranquilo. Meu amor, liga para o SAMU, sua mãe está morrendo. Qual é o número? Eu não sei, tem que ligar. Eu não sei qual é o número. E a minha sogra lá no chão morrendo. Guilherme orando, Nayara chorando, que eu não sei o que é isso, que técnica de enfermagem é essa. Chorando, gritando. Pastor parado. E eu dizendo, liga para o SAMU. Não sei nem como que ligou. Em pé na porta estava, em pé na porta ficou. Não sei nem. É diferente a atuação daquele que é mais tranquilo, daquele que é fleumático, daquele que é melancólico, daquele que é sanguíneo. Tem a diferença do comportamento. Mas podemos todos ser transformados numa unção sobrenatural quando damos lugar ao Espírito Santo. O nosso temperamento não vai resistir ao fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes o manso vai ter dificuldade de falar assim, eu errei, me perdoe. Com todo sanguíneo que eu sou, do jeito que eu me comporto, vocês já viveram, alguns já viveram a experiência. Se eu errar com você, eu não tenho vergonha de vir aqui na frente e falar, não. Não tenho vergonha de te procurar e dizer e assumir os meus erros. Engraçado que às vezes a pessoa quer ser humilde forçando a barra. Aí não pintei cabelo, não escova dente, não raspa o sovaco. Anda feio, vem para a igreja de chinelo com a unha preta, porque eu sou humilde. Vem com lenço na cabeça, faz um rabinho assim para trás para ficar. Eu sou humilde. Uso uma blusa de malha assim, sabe, que bateu na máquina. Ela ficou igual aquele menininho torto que morava numa casa torta. Vem para a igreja. Não se cuida, autoestima baixa, porque eu sou humilde. Não passo uma maquiagem, não é uma mulher que se valoriza. Estou falando mais para as mulheres, porque as mulheres se cuidam mais, né, gente? A mulher precisa disso. Os homens ficam aí usando camisa lilás e acham que está abafando. Não, é mais tranquilo.
Não tenha vaidade de andar bonito, de andar escovado, de andar com a unha feita, porque eu sou humilde. Isso não é ser humilde, isso é ser relaxado com o templo do Espírito Santo. E eu tenho para mim, querido, também é uma opinião, você não precisa concordar, só precisa de ler a Bíblia. Se eu sou morada do Espírito Santo, eu estou representando um reino. Não é verdade? Se eu represento o reino, posso andar por aí de qualquer jeito. Eu aprendi isso na prática. Porque eu achava que eu era humilde, e aqui naquela igreja fedorenta de antigamente, que hoje não, a nossa igreja hoje é saudável, graças a Deus. O povo hoje é lindo. Mas naquela igreja fedorenta, as mulheres dessa igreja me perseguiam muito, muito mesmo. Eu não era fácil, não, irmão. Não estou aqui me fazendo de vítima, não. Eu dava motivo, porque elas estavam acostumadas a mandar na vida dos pastores, das mulheres dos pastores, achou que eu ia ser igual. Então nós batíamos de frente. E eu andava humilde. Eu tinha um cabelo assim, ó, para baixo da cintura, amelado, porque não tinha prancha, essas coisas ainda. Uma saia no pé marrom, com uma blusa de frio do Mickey, cinza. Um chinelo que eu não lembro qual que era a marca. E aí eu fazia coque. Com o cabelo na cintura, você imagina o tamanho desse coque aqui em cima. Eu arrasava comigo. Eu era humilde. A igreja me queria humilde. Na verdade, eu era feia mesmo, mal acabada. Mas eu andava do jeito que a igreja determinava. Até fazer terapia. Irmãos, faça terapia. Terapia é libertador. Até encontrar Maria José na minha vida, ela me fazer rebelar. Me rebelei eu. Foi maravilhoso aquela mulher, que Deus abençoe ela. E aí um dia eu fui no Vila Real. Bonita desse jeito, como estou falando, uma saia marrom lá no pé. A blusa do Mickey, eu dormia com ela e ficava o dia inteiro, depois dormia de novo. Como é que você aguentava, amor? Que situação. E tá eu com aquele coque bonito, que se eu ficasse na fila, se a fila tivesse muito apertada, encostava na pessoa de trás. E eu estava lá comprando as coisas. Deparo com quem? Em vez de fingir que não me conhece, passar de liso. Ah, pastora! Falei, irmã, que vocês são? Tudo bem? Quando eu cheguei, tinha mais gente. Era uma parente dela, que eu não sei quem. O que ela faz? Vontade de matar ela que eu tive, irmãos. A minha raiva foi tanto que eu tinha vontade de matar. Ele casou, o irmão Jordano com outra. Só para descontar a minha raiva. E aí ela falou assim, essa aqui é a minha pastora. Eu falei, prazer. A mulher falou assim, tudo bem? Deve ter pensado, isso. Não falou. Foi super agradável comigo. Mas ela assustou, ela me olhou assim, tipo, tá. Naquele dia eu entendi que eu representava um reino. E que aquilo não era humildade, aquilo era relaxamento, desmazelo. Nunca mais. Passei a vigiar minhas roupas para ir no Vila Real. Não pode andar de qualquer jeito pela rua, porque vai que eu encontro com a Conceição de novo. Ela não finge que me conhece. Isso não é uma humildade, irmãos. Isso é relaxamento. Mas as pessoas não se cuidam porque elas acham que elas são humildes. De humilde não tem nada. Humilde, querido, ele ouve a voz de Deus, aquilo que o pastor pregou hoje, mas ele obedece. Você já viu o filho que é rebelde? É aquele filho assim, você fala com ele, ele fala assim, não, mamãe, pode deixar, meu filho, limpa esse banheiro. Não, mamãe, já vou. E não vai nunca. Banheiro para 2 dias que a mãe vai ver que o menino não limpou. Aí tem o outro que você fala para ele assim, meu filho, vai lavar o banheiro? Ah, eu não vou não, manda o fulano lavar. Esse é o rebelde. Mas ele pega e lava. Claro que isso aí tem uma questão de pai, né? Que filho falar assim com o pai também, beleza. Mas não vou entrar nesse detalhe, não. Aquele que falou, mamãe, daqui a pouco eu lavo, ele é o melhor filho. Mas ele é o filho mais falso que se tem. Porque ele fala que vai fazer e não faz. Aquele outro dá uma giraia assim, mas ele vai lá e faz. A gente precisa entender, queridos, para saber o nosso comportamento. Você é manso, você é humilde, você não é nenhuma coisa e nem outra. Você tem dificuldade de assumir os seus erros, de ir diante de Deus e falar, olha, eu sou fraco nessa área, eu tenho problema, eu tenho limitações nessa área, e o problema não está no pastor, o problema não está no pastor, o problema está em mim, que não deixa o Espírito Santo me mudar.
Eu não sou humilde o suficiente para reconhecer. Irmãos, tem pessoas que vivem vidas desgraçadas. Em todas as áreas, famílias inteiras que sofrem horrores. Porque não consegue ser humilde e submeter-se. Não consegue. Não se submete a Deus, não se submete à autoridade, não se submetem a pastores. Principalmente a pastor. E essa igreja moderna, ela é uma igreja que incentiva você a ser no mesmo nível de um pastor. Você nunca vai estar no nível do seu pastor. Sabe por quê, querido? Porque a unção quem dá é Deus. Deus é que nos escolhe. Você sempre vai estar abaixo, querendo você ou não. Enquanto Deus não te ungir, você não vai estar no mesmo nível. Está ali o Edinaldo. Ele é um pastor consagrado aqui. Ele não está no mesmo nível que eu e o pastor. Nós o consagramos. Ele está abaixo. Quando a gente não está, ele lidera, o pastor dá para ele essa autonomia. E diga-se de passagem, o faz muito bem, com temor e com muito respeito. Mas ele entende a posição dele. Tem gente, irmãos, né? Tem gente, se dá nome aos bodes, que ungiu, achou que era pastor. Achou ruim porque pastor colocou Nayara para pregar. Eu não posso ouvir, não. Eu que tenho que pregar, porque agora eu sou o pastor. Assim enxerga, mané. Você é doido? Está se achando? O óleo tem que descer, subiu. Você ficou doido? Aqui não, aqui você não governa. Não, agora eu sou um pastor. A igreja toda tem que me reverenciar. Quase que ele comprou um tapete vermelho para o povo passar e adorá-lo. Acabou que não deu conta do peso do cajado, porque chamado não é brincadeira não, irmãos. Tem muita diferença você ser teólogo e ter chamado pastoral, viu? Teólogo, todo mundo pode ser, é só você fazer teologia aí, ó. Todo mundo pode ser. Pastor, você tem que ter chamado. E tem que ser muito humilde para aceitar. Ai, meu Deus, a graça, que eu não sei o que Deus faz. E aí eu fui ver o que é a simplicidade. Se humilde, ele é aquele que não se porta com arrogância, que tem facilidade de admitir os seus erros, com simplicidade. Eu fui ver o que era simplicidade. Que engraçado, irmãos, é aquilo que não é complicado. Aí já descartou um tanto de gente que não é humilde. Porque o que tem de crente complicado dentro da igreja? Cadê os líderes de célula? Tem alguém complicado na sua célula? Não precisa gemer. Antes que a Claudinha faça... Tem rebelde na sua célula? Tem aquele que não colabora com... Tem aquele que falta do culto e você não sabe onde ele está? É o complicado. É o problemático. É o que não é humilde. Por aí você já vai desvencilhando. É aquele que está na igreja, irmão, mas quer ser do jeito dele. Irmão, você pode estar na igreja do seu jeito. Você só não vai para o céu do seu jeito. Porque os humildes é que vão herdar o reino dos céus. Os mansos são os que vão herdar a terra. E tanto um quanto o outro, você precisa da graça do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque é Ele quem faz essa transformação na nossa vida. Porque a nossa natureza, ela é adâmica. Hoje eu conversava com a Claudinha e falava assim... Nós temos a raiz adâmica. Nós geramos raiz adâmica. Como é que a gente é mau e vai gerar coisa boa, irmão? Como é que a árvore de laranja, pé de laranja, vai dar uva? Você gera conforme a sua espécie. Nós viemos de uma raiz adâmica. Aquele orgulho, aquela afronta, aquele espírito de Jezabel já rondava a vida de Eva, porque Deus falou para ela assim, não toca, come tudo que você quiser, tudo aqui é teu, mas não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Já tinha algo nela que era ruim, que ela foi e fez assim, o que muita gente faz hoje. Se não era para comer, para que pôs? Se não era para tocar, para que está aqui? Deus não manda em mim, não. Deus não manda na minha vida, não. Deus não resolve nada. Eu vou pegar a fruta e vou comer. E aí, pegou a fruta e comeu e lascou com todos nós. Porque já tinha nela um espírito de rebeldia. Já tinha nela um espírito de afronta. Ninguém manda em mim. Da minha vida cuido eu. Às vezes, querido, sua família está desgraçada porque você não se submete, não tem humildade. E aquele que não é humilde, ele vai se perder na vida.
Às vezes um filho cresce, vai dar dor de cabeça. Às vezes é um casamento que vai acabar. Às vezes é um filho que vai dar muito mais dor de cabeça. Hoje eu vi ontem um filho que matou a mãe adotiva. Vai saber da história. O que foi plantado no meio do caminho? Porque aquele que planta, colhe. E às vezes, querido, a gente tem o prazer de complicar. Tem pessoas que estão na igreja para complicar a vida do pastor, complicar o trabalho no reino. Irmãos, tivemos agora um congresso maravilhoso. E eu não falo maravilhoso só pelo que aconteceu aqui, não. Pelo resultado que eu estou vendo depois das pessoas, tanto que elas foram impactadas. Tanta gente aqui que abraçou essa causa comigo. Eu fiquei fora de área, desligada, porque eu estava muito envolvida com o pastor e com esse problema que nós passamos. E fisicamente também eu não estava dando conta. Houve uma equipe, que é a minha equipe maravilhosa, deu conta de tudo. Tudo funcionou. Eu cheguei e estava pronto. Até o lanche que eu me preocupei na sexta-feira, quando eu liguei para a Nara, quantas pessoas tem aí para eu levar o lanche para vocês? Vocês vão ficar aí até tarde? Mamãe, já comprei. Já tem lanche aqui, não precisa. Tudo resolvido. E tudo com muito amor, com muita qualidade. Foi lindo de ver. Mas eu não pude contar com todas as mulheres. Porque simplesmente não se envolve. Não tem a humildade para poder se fazer caber no reino de Deus e servir o reino. Pergunta para o irmão do seu lado, assim, fez falta? Não, porque o reino não é dependente do outro. Deus usa quem quer, na hora que quer, e é aquele que se disponibiliza. Se você se disponibilizou, aconteceu. Faça você parte disso. Seja humilde e faça parte disso. Tem pessoas, irmãos, que dizem que vão entrar no céu, caminham dentro da igreja, mas não tem humildade para servir. Não tem humildade para obedecer. Não tem humildade para mudar de vida, porque para você ser transformado, você precisa se sujeitar ao Espírito Santo e dizer, muda, porque está errado isso na minha vida. Eu sou uma fofoqueira que tenho tempo de ficar sabendo da vida dos outros, falo mal do meu pastor, ouço os outros falar deles. Porque eu sou assim, mas não quero mudar, eu sou crente Gabriela. Fica dentro da igreja maldito, trazendo maldição para a sua casa, para a sua família. Até a 4ª geração estão aí, um povo amaldiçoado. Um povo que não rompe financeiramente porque roubam de Deus. E não prospera, ou às vezes até prospera financeiramente, vai ter problema lá na frente, irmão. É um casamento vai dar ruim, é uma enfermidade, é um filho que vai ter problema. Aquele que planta, colhe. Se você não tiver humildade para reconhecer que Deus te fez um chamado, e você precisa ser manso e humilde o suficiente para Ele transformar a sua história, você vai morrer sem ver a glória de Deus na sua vida. Essa humildade nos aproxima de Deus. A falta dela nos afasta. Essa humildade nos torna dependente de Deus. A falta dela faz você confiar na sua força, na força do seu braço. Por isso que está do jeito que está. Essa igreja moderna, ela é vergonhosa, ela é doente. E são poucos, irmãos, os que desejam a presença de Deus. Hoje, quando a Brendinha estava cantando, acreditou em mim. E Deus a usava para ministrar, acreditou em mim. Eu falei, meu Deus, quando tudo dizia que não, quando todo mundo falou que não ia dar em nada, quando a circunstância me mostrou que eu não ia crescer, que eu não ia ser, que eu não ia fazer, o Senhor acreditou em mim. O Senhor apostou em mim. Quando todo mundo falando vale para nada, não serve para nada, o Senhor apostou, Ele apostou em você, igreja. E você precisa ser humilde para ver isso e mudar a sua realidade. Ele acreditou, não interessa. O dia que minha tia veio aqui neste lugar, a primeira vez me viu pregando, ela chorava. Porque ela me disse assim, e isso se você falar, Deus vai tratar com você. Vou contar só para a experiência. Julimeire, eu falei, por que você chora tanto? E ela disse, quem diria, eu ser um chuchu pelado? E falando tão lindo. Você está linda. Eu fico lembrando daquele chuchuzinho, só de calcinha pelo corredor. Mamãe faz isso comigo, irmãos, minha avó. Punha só de calcinha fofoca para ficar pelado pelo terreiro afora.
Hoje o pastor que fala, oh, não, minha avó que fazia isso. O pastor não faz essas coisas, não. E minha tia ficou impactada. Chuchu pelado desenvolveu, irmão. Já não pode andar tão pelado mais, não fica bem? E agora estava ali pregando para uma tia que estava ouvindo. Porque quando olhava o chuchu pelado, falava, um menino que vai dar uma salada sem gosto. Que chuchu tem gosto de quê, irmãos? Eu não sei nem por que eu era chuchu pelado. Eu não entendi, foi o povo que apelidou. E eu tinha cada apelido, irmãos. Desde a infância, perigosa. Tinha música para mim, perigosa, tá nervosa, tá gará, gará. Vocês veem que a mansidão não era uma característica. E aí eles cantavam, meu tio fazia batuque, a perigosa tá nervosa, tá gará, gará, perigosa tá... Não acho que foi justo. Simplesmente porque eu dei uma tijolada na orelha de uma prima e arranquei um pedaço. Mas ela mexeu comigo. Ela me provocou. Eu tinha 5 anos